Capelli soltou bomba aí no caso Marielle. Lembremos que o Capelli trabalhou no Ministério da Justiça, então, por estar no Ministério da Justiça, ele tem aí algumas informações de bastidores que nós não temos. Vazou no Globo, no coluna do Lauro Jardim, que a Polícia Federal está fechando uma delação premiada com o Rony Lessa. Então ele já começou a falar e a Polícia Federal está numa fase da investigação em que está ali colhendo os indícios e as provas de se o que ele falou é verdade ou não, para que depois seja enviada ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para que seja homologada. A delação será no STJ porque, de acordo aí com informações da imprensa, Rony Lessa, o assassino da Marielle, ele delatou pessoas que têm foro privilegiado. Então todo mundo começa aí, quem será? Nisso, o Janones foi nas redes sociais falar, olha, tem uma família que está se borrando de medo aí, que tem uns nessa família que tem foro privilegiado. Pois bem, não sabemos. A última vez que alguém com foro privilegiado apareceu no caso foi o Domingos Brazão, que foi apontado pela Procuradoria-Geral da República quando era a Raquel Dodge. No último dia de mandato dela como Procuradora-Geral da República, ela ofereceu uma denúncia contra o Domingos Brazão, dizendo que ele tinha tentado interferir nas investigações. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, então ele tem foro privilegiado justo no STJ, não no STF. Se fosse, por exemplo, algum deputado, algum senador, seria no STF. Pois bem, não sabemos ainda dessa parte, mas o que saiu aí de informação ontem é o seguinte, ontem à noite, a Polícia Federal ficou surpresa que vazou a delação do Rony Lessa. Eles não queriam, eles estão até aflitos com isso de que vazou, querem até descobrir quem foi que vazou isso, porque quando vaza uma delação começa a ter pressão de todos os lados, exatamente, alguns pressionando para que não delate, outros pressionando para não fale sobre mim, então pode ter uma reviravolta e acabar melando a delação do Rony Lessa. Porém, enquanto isso está acontecendo, chega o Capelli. E aí o Capelli deu uma entrevista em que ele disse o seguinte, olha, a Polícia Federal em pouco mais de um ano, já está muito perto de descobrir os assassinos. Muito perto de descobrir os mandantes do assassinato. E de descobrir as circunstâncias também, que não adianta só, o mandante foi tal, tá bom, agora queremos saber. Por quê? Qual a atuação política que ela fez, ou o que fez a Marielle para irritar aí esses tantos criminosos. Vários criminosos aí queriam matar a vereadora Marielle Franco, quer dizer, ela estava incomodando mesmo a bandidagem. Pois bem, aí o Capelli diz, olha, esse caso não foi solucionado em mais de 5 anos na Polícia do Rio de Janeiro porque tinha motivação política. Tinha gente graúda na política interferindo para que esse caso não fosse solucionado. Então o Capelli já diz, tinha gente graúda. Olha, eu não sei quem é mais graúdo do que o presidente da República. Lembremos, a primeira promotora do caso Marielle, ela era extremamente bolsonarista. A promotora do caso tinha foto com o deputado que quebrou a placa da Marielle. Lembramos, a Marielle foi assassinada, fizeram uma rua Marielle Franco, o deputado foi lá ao lado do Daniel Silveira e quebraram a placa da Marielle num comício em 2018. E quem investiga o caso tem foto com o cara. Essa promotora é bolsonarista, tinha posts dela nas redes sociais pró-Bolsonaro, tinha fotos dela com a camisa do Bolsonaro, tudo mais, e aí ela continuou no caso, ela se recusou a sair do caso por meses e meses, ela continuou quase 6 meses depois de ser denunciada que era uma bolsonarista. Aí você fica, peraí, por que os bolsonaristas são os que querem abafar esse caso? É muito estranho, por que esse deputado bolsonarista que quebra a placa? Quando você está quebrando a placa de uma pessoa em homenagem a alguém que foi assassinada, o que você quer dizer é o seguinte, não, tem que apagar a memória dessa pessoa. Você está praticamente fazendo uma homenagem ao bandido, aos assassinos. Falando, assassino é lá que a gente encobre aqui e também ajuda a apagar a memória dessa pessoa por aqui, do lado de cá. Então assassino é lá que a gente faz isso do lado de cá. Aí você vê, peraí, tem coisa muito errada. Então vai ficando um clima de pânico cada vez maior na família. Por quê? Porque agora já se sabe que alguém que for privilegiado foi delatado. Se é realmente quem tem o burburinho de que seja,
ele é um dos maiores aliados na política da família Bolsonaro de muitos e muitos anos atrás. Inclusive, os dois deputados estaduais que mais, ele era deputado estadual, que mais homenageavam milicianos eram Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão. Inclusive, o Flávio Bolsonaro fez uma defesa bem enfática quando o Domingos Brazão foi indicado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro e o Domingos Brazão foram os únicos deputados que votaram contra a CPI das milícias que teve na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no começo aí desse século. Também 2024, já se fala no começo do século, como o tempo passa, né? Pois bem, a CPI das milícias que prendeu aí mais de 300 milicianos, foi presidida pelo Freixo, e quem era chefe de gabinete do Freixo era Marielle Franco. Então agora você tem algumas informações novas que não se tinha. Primeiro, pessoa com foro privilegiado não apenas está sendo investigada, mas foi delatada. Segundo, a Polícia Federal não sabia que essa delação ia vazar, a delação não foi homologada ainda, nem foi enviada para homologação, ou seja, a delação não está, nossa, já está falando, já foi homologada, já tem ali todo o documento preparado, só vão mandar para o juiz, ele assina e pronto. Não, ainda estão na fase de colher ali os indícios e as provas do que disse o Rony Lessa. A terceira, que é uma bem importante aí, é o fato de que agora a gente sabe, saiu a matéria também no 247, que isso pode revelar uma conexão com o clã Bolsonaro. Então a coisa vai piorar. Eu vou falar, ó, desde 2019, tinha vídeo meu aqui, e olha, em 2019 a gente não sabia que o assassino da Marielle era vizinho do Bolsonaro, viu? A gente não sabia. Mas desde 2019 eu falava que, olha, ela foi morta por uma milícia cujo chefe chama Adriano da Nóbrega. E olha, era perigoso falar isso em 2019, porque o cara é um assassino, um assassino de aluguel, estava vivo. E eu falava, cujo chefe Adriano da Nóbrega é comparsa de crime do Flávio Bolsonaro, que já se sabia na época que a ex-esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega trabalharam no caso de rachadinha. O Fabrício Queiroz deu uma entrevista à Globo em que perguntaram para ele, olha, o que você deu emprego aí de funcionário fantasma para mãe e para ex-esposa desse miliciano aí? Aí o Queiroz falou, a gente era companheiro na polícia, ele estava preso e a família dele estava passando dificuldade, então eu dei esse emprego para ele. Nossa, né? Então o cara estava preso, o Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato. E aí, para ajudar a família que estava em dificuldade, o Flávio Bolsonaro foi lá e deu para duas integrantes da família dele cargo de funcionária fantasma, em que elas podiam ganhar ali 900 a R$1.000 por mês, 900 a R$1.000 de 2010, tá? 2010, 2011, 2012, que você sabe, 10 anos atrás dava para comprar muito mais coisa do que hoje, inclusive no governo Bolsonaro quase tudo triplicou de preço, né? Então imagina, 10 anos atrás. Agora você imagina, elas ganhavam esse dinheiro sem fazer nada, nada. Uma vez por mês tinha que ir no banco, sacava o dinheiro do salário inteiro e depois colocava na conta do Queiroz, ou dava em espécie para o Queiroz, a parte que era do Flávio, do crime. O resto ficava ali com dinheiro público sem fazer nada, ou seja, são comparsas de crime. E ali naquela época já dava para fazer uma ligação bem fácil. Olha, o chefe da milícia que assassinou é comparsa de crime. Já se sabia que a Marielle teve uma briga feia com o Carlos Bolsonaro. Feia, a ponto do Carlos Bolsonaro preferir subir 9 andares de escada do que pegar o elevador se a Marielle estivesse no mesmo elevador que ele. Quer dizer, ele preferia de escada do que de elevador. Inclusive chegou a ter, em 2019, matéria dizendo que os seguranças do Carlos Bolsonaro não estavam mais aguentando subir de escada. 9 andares da Câmara dos Deputados. Maluco. Aí depois ele começou a ir só de escada, acho que deve ter gostado de escada, começou a ir só de escada porque ele ficou paranoico. Ele achava que podia entrar alguém e assassiná-lo no elevador, ou alguma coisa do tipo poderia acontecer com ele no elevador. E aí ele passou a ir sempre de escada. Mas começou, aí, segundo matérias da imprensa, um pouco antes da Marielle morrer. Eles brigaram no corredor, ali em frente ao gabinete que era da Marielle. Mas você vê, que estranho, um membro da família briga com ela, o outro membro da família é comparsa do criminoso, que é o chefe da milícia que mandou matar, a família tem ligação com várias milícias, e aí a coisa foi piorando quando prenderam os assassinos.
Porque o assassino tem foto com o Bolsonaro, uma foto muito estranha que ele cortou metade do rosto do Bolsonaro. E essa foto tá assim no Facebook dele, viu? O próprio Elcio Queiroz é o que dirigiu o carro. Ele publicou assim no Facebook dele, com o rosto do Bolsonaro cortado. Mas dá pra ver que é ele. E o outro, vizinho do Bolsonaro. Aí ferrou o vizinho. Pra piorar, o Elcio Queiroz, quando entra no Vivendas da Barra, ele disse que vai para a Casa 58, que era a casa do Bolsonaro. Então isso é impossível falar do caso sem você ver, peraí, tem coisa errada. Mas o que dizem é o seguinte, a Polícia Federal já sabe, o Rony Lessa já falou quem são os mandantes, como tudo aconteceu, como foi a preparação, quem pediu para quem, porque pelo que a Polícia Federal já descobriu, teve um bicheiro que ordenou para o seu ajudante, o ajudante do bicheiro contratou um outro cara, esse outro cara contratou outro que contratou o Rony Lessa, ou seja, muita gente envolvida aí no crime. E o Rony Lessa foi confirmando essas coisas. Não sabemos se ele confirmou tudo o que disse o Elcio Queiroz, isso aí a gente sabe pela delação do Elcio Queiroz, que é o motorista, porque não vazou nada. A Polícia Federal não quer que vaze absolutamente nada, porque eles esperam que até março o caso seja solucionado. Inclusive, tem aí na Bolsa de Apostas, dizem o seguinte, que a Polícia Federal deve aparecer no dia 14 de março com o caso elucidado, ou seja, no dia que completar 6 anos da morte da Marielle. Olha, tem gente que todos os dias no Twitter ia lá e falava, olha, 300 dias, quem mandou matar Marielle Franco? 400 dias, 401, 402, já 1.600 dias, já passou dia pra caramba. E até agora não se sabe. Porém, tá aí na reta final dessa mega maratona que foi o caso Marielle, tá na reta final e muito em breve saberemos quem eram os milicianos amigos do Bolsonaro, ligados ao Bolsonaro ou não, né? Talvez seja uma surpresa muito grande, não seja. São tudo apenas coincidências muito grandes, essa ligação toda aí do Bolsonaro com gente que esteve no caso. Pode ser. Porém, saberemos aí nesse dia. Alguns apostam que é no dia 14 de março, viu? Peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.